E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje? Cara, que loucura que aconteceu em Goiás, hein? Que loucura esses 10 gols que aconteceram nessa rodada em Goiânia. Impressionante, cara. Impressionante. Goiás 4, Bahia 6. Um daqueles placares malucos do nosso campeonato, né? A gente já acompanhou algumas goleadas e tem sido uma constante nessas equipes que estão brigando contra o rebaixamento, né? Você vê que a galera tá indo para trocação mesmo. O pessoal tá indo para trocação, todo mundo em busca da salvação. E felizmente para nós, obviamente que muito triste para quem perde, mas felizmente para nós que gostamos de gols, por isso que às vezes a gente reclama muito até da postura de alguns árbitros. Felizmente para nós, muitos gols vêm acontecendo, né? A gente teve muitos gols em duelos recentes entre várias dessas equipes, entre o Vasco da Gama protagonizou goleadas, o Bahia já protagonizou goleadas, né? Agora com essa recente, o Santos também, por que não? Goleada para cima do Vasco. Então a gente tem tido essa oportunidade, né? Tem sido muito bacana de acompanhar. Obviamente que isso torna o campeonato ainda mais imprevisível e é isso que a gente quer ver. A gente quer ver disputa, a gente quer ver competitividade, tá? Ao final do podcast de hoje, vou fazer o convite aberto para você, torcedor corintiano. Vamos ouvir o técnico Mano Menezes. A gente ainda não ouviu uma coletiva do Mano aqui junto com vocês, então vamos embora, né? Vamos ver o que o Mano tem a dizer sobre esse empate contra o Flamengo, o jogo na Neoquímica Arena, saindo atrás, um golaço do Gerson, absolutamente espetacular. O gol do Gerson só não foi melhor que o gol do Gilberto, Gilberto do Bahia, mas foi um golaço, né? Impressionante. Teve de uma certa forma a redenção do Fábio Santos, na minha opinião. Confesso a vocês, torci muito pro Fábio Santos fazer o gol. Porque, cara, depois da eliminação pro Fortaleza, a gente até repercutiu a notícia aqui. Poxa, para mim foi uma parada assim. Quando eu ouvi o Fábio Santos falar, eu fiquei bastante emocionado, porque, cara, é de um atleta, é de um profissional que tá ali para honrar as cores do Corinthians. E aí, quando é anunciada a escalação, o nome dele é vaiado, né? Talvez o único nome vaiado. Imagino que alguns outros torcedores tenham vaiado outros nomes, mas o que você ouviu em peso foi o do Fábio Santos. E aí ele consegue é, fazer o gol de pênalti, da igualdade, do 1-1, muito celebrado. Eu acho que tem que ser celebrado mesmo. O momento, situação de tabela não é confortável, não é legal. O empate não contribui, mas pelo contexto, pelo que foi a semana e por esse personagem, por esse atleta que para mim ele não deveria nem ter jogado, não deveria nem ter jogado essa partida. Mas eu tenho certeza e a convicção de que ele, junto com o Mano, não, nós vamos voltar. Vamos dar a volta por cima. Não foi bem uma volta por cima, porque não foi uma vitória, mas foi, cara, assim, é de uma certa forma uma redenção, se não por torcedor, pelo menos por Fábio Santos. Uma redenção de que, cara, eu estava totalmente desmoralizado, mas eu não vou me entregar. E a camisa eu vou vestir e eu vou honrar. E assim ele o fez. E assim ele o fez. 1-1 e tivemos um 0-0. Tivemos Vasco da Gama e São Paulo 0-0 com direito à defesa de penalidade do goleiro Léo Jardim. Foi muito bem no jogo, talvez um dos destaques do jogo pro lado do Vasco da Gama, tá? Vamos falar de tudo um pouquinho, vamos devagar. O convite está feito. Torcedor corintiano, vamos ouvir o técnico Mano Menezes. Bom, Globoesporte.com, deixando a rima e os créditos ao site do GE, onde a gente vai passar pela tabela, os resultados e algumas notícias esportivas. Não digo grande, mas o jogo da rodada muito provavelmente será este, né? Não tem como. Assim, são números esdrúxulos, né? São números absurdos. Uma equipe marcar 4 gols e a outra marcar 6 gols são números muito expressivos. Números muito expressivos. Isso, e aí a gente entra naquela, pô, mas as defesas, a gente vai ouvir, né?
É a mesma coisa que a gente ouviu da goleada do Vasco para cima do Coritiba, do Santos para cima do Vasco, do empate do Corinthians com o Grêmio. Ah, mas defesas horríveis, né? Certamente que sim, não se toma 4 gols com defesas primorosas. Agora, o futebol, como eu sempre falo aqui, é sobre gols. O torcedor quer ver gols, seja o torcedor do Goiás, seja o torcedor do Bahia, seja o torcedor paisana que de repente vou assistir esse jogo porque também interessa ao meu time, que está na parte de baixo da tabela. E teve um entretenimento. Foi muito entretenimento. Óbvio, assim, pô, a falha do Tadeu no gol do Gilberto é qualquer parado. Adiantado, o juiz autoriza a cobrança, a sagacidade do Gilberto de fazer aquela cobrança, mas, cara, os gols foi uma loucura, assim, as falhas defensivas, mas não deixa de ser divertido, não deixa de ser entretenimento. Então, não desqualifique um jogo como esse, né, de, defesas horríveis, a gente tem que enaltecer, tem que elogiar e tem que aplaudir, porque as equipes, é uma briga agora, é tudo ou nada. E tá todo mundo indo para trocação. Acho que isso que é o espetáculo. Podia ser. O Goiás é uma equipe que toma pouquíssimos gols. Né? É muito difícil o Goiás tomar mais de 2 gols por partida. Se a gente olhar aqui, ó, tomou bastante gol. Tomou bastante gol aqui o Goiás. Qual que é os gols sofridos? Gols marcados, essa coluna aqui, os gols sofridos. Tomou mais gols do que marcou. Mas olha aqui, ó, 37 gols. Olha o América, olha o Coritiba, olha o Santos. Vasco, Bahia, tomou uma quantidade razoável de gols, e aqui, se a gente excluir os 6 gols tomados, estaria com 31. 31, vamos ver se tem algum. O Grêmio tem 32, está no topo da tabela. O Flamengo tem 31. Então toma gols, até por isso está na parte de baixo da tabela, mas não é uma equipe fácil de marcar gols. E tomou 6, cara. Isso mostra que o quê? Que tá tudo errado? Não, que o time foi para trocação. E se pagou durante um período da partida, porque o Bahia faz 3-1 e o Goiás vai buscar a virada. Foi uma virada épica. Foi uma virada épica. Pô, depois se tomar 3-1 com o golaço que fez o Gilberto, assim, é para você desmoralizar, fechar a casinha e falar, oh, chega, velho. Assim, essa aqui já tá uma humilhação. Os caras foram pro jogo. Foram para trocação, viraram a partida e aí depois todo o mérito do Bahia também, do Rogério Ceni, fez alguns ajustes e o Bahia consegue concretizar uma virada espetacular. Assim, uma das partidas mais divertidas do nosso campeonato. Uma das mais divertidas, interessa muito na parte de baixo da tabela. O Goiás fica numa situação de embolo, se é que a gente pode dizer assim, ele está no bolo da galera. Tinha saído, você vê que agora vão ser de altos e baixos. O Bahia venceu, saiu, o Goiás caiu. Mas o Goiás estava fora antes, né? Então, assim, essa brincadeira vai ser de altos e baixos. Que o empate do Vasco com o São Paulo, 1 ponto, saiu de novo, empurrou o Santos. Cara, vai ser essa brincadeira. Vai ser essa brincadeira de altos e baixos. E aqui, muito perto, Internacional, Cruzeiro e Corinthians. Não dá para desligar, tá? Não dá para descuidar, não dá para se distrair, né? Agora a gente está vendo, os caras estão indo pro tudo ou nada. Estão indo pro tudo ou nada. E para finalizar, Corinthians e o Vasco está aqui, né? Saiu o São Paulo, 35 pontos, o São Paulo vai cumprir tabela. A partir do momento em que o espião estatístico do GE soltar aquelas chances de rebaixamento, o São Paulo estiver 0, aí, cara, é férias, o Caleri vai fazer o tratamento dele, então é uma questão de tempo. Para o São Paulo é uma questão de tempo. É só ter aquela chance matemática de 0, na minha opinião. De 0, zerou, gente, agora, né? Vamos curtir, vamos planejar a próxima temporada. Vocês que estão aí, caso do Caleri, pendendo no tratamento, vai se tratar. Quem está voltando de lesão vai ter ritmo de jogo, vai ter oportunidade, né? Vai ser assim. O grande momento, assim, o grande barato de ter conquistado um título como São Paulo é esse.
O São Paulo vai antecipar um planejamento para a próxima temporada que tantos outros ainda vai deixar para depois, para pensar nisso, né? E o São Paulo talvez seja a única equipe, talvez, eu não tenho certeza. Eu imagino que o Coxa já tem que estar pensando nisso. Mas eu não sei se já está pensando nisso, na planejamento para a próxima temporada. O São Paulo, sim. É a única equipe que olha e fala, cara, vamos planejar 2024. A gente tem que ter um time competitivo para a Libertadores. Corinthians somou um pontinho, 12º colocado. E o Flamengo igualou os 44 pontos do Palmeiras e do Grêmio. O Flamengo está aqui na briga, hein? O Flamengo está na briga. Futebol é questionável. Acho difícil brigar pelo título, sonhar com o título ainda. Acho que é praticamente impossível. Jogando a bola que está jogando, só isso. Com os jogadores que tem, é uma realidade, na minha opinião. Mas com a bola que está jogando, eu não sei, cara. Eu acho que. E mesmo com a chegada do Tite, tem sido bastante elogiada pelos jogadores, mas, cara, para fazer virar, para fazer acontecer, eu acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Chegou o Mário Jorge, a gente tinha uma expectativa de que fosse haver uma melhora relevante e importante, e não. Aparentemente não. Vamos embora, vamos com as notícias esportivas. Goiás 4, Bahia 6 se torna um dos maiores jogos com mais gols na história do Brasileirão por pontos corridos. O jogo recorde teve 11 gols. Vamos lá. Bahia passou, esse jogo entre Goiás e Bahia passou a ser um dos 5 jogos com mais gols na história dos pontos corridos desde 2003. Vamos lá. Bahia, também protagonista de um placar elástico. Bahia aqui. Bahia 4, Santos 7, Vasco 6, Goiás 4, outro protagonista aqui. Atlético Paranaense 6, Vasco 4, Portuguesa. Portuguesa, né? Muita gente nem se recorda, né? Figueirense também não. Portuguesa 5, Figueirense 5, né? Duas camisas, talvez poucos se recordem. Goiás 4, Bahia 6. Tá ali no hall dos jogos com mais gols na história do Brasileirão da era dos pontos corridos, tá? Espetacular, gente. A gente pode, pô, eu não vou, a gente pode falar assim, defesas pavorosas e assim, se você olhar os gols, é uma loucura. É uma loucura. As falhas defensivas é um escândalo. Mas, gente, vamos pro lado do espetáculo, né? Vamos pro lado do espetáculo. E não só do espetáculo. Cara, assim, as duas equipes poxa, de acreditar que dá, de buscar a virada, assim, o Goiás numa situação desconcertante, tomando 3-1 em casa, pô, consegue buscar a virada. Isso no aspecto psicológico mostra que é uma equipe que dá para fugir do rebaixamento, pô, porque tem cabeça. Agora, você vai para trocação, você vai tomar soco também, né, no boxe, com todo respeito, não é na porradaria não, gente, não tô fazendo apologia à violência. Sim, imagina no boxe, você vai para trocação, você vai bater, mas você vai apanhar pra caraca. E o Goiás não soube a hora de, poxa, vamos pra trocação, viramos. Poxa, agora a gente tem que saber se defender. Não, aí ficou aberto, ficou na trocação. O Bahia também, o Rogério também já tinha feito mudanças importantes no sistema defensivo, que ele fala, né? Colocou 3 zagueiros, ele joga com uma linha de 4, mas ele colocou 3 zagueiros para dar uma sustentação e liberar mais, né? Os pontas, que foi por onde acabou vindo a virada do Bahia, né? Veio pelas beiradas, né? Veio pelas pontas. Não sei se foi intencional, ele disse que foi uma situação de jogo, mas mostra que tem repertório. Então, assim, não vamos por esse lado de defesas pavorosas. É óbvio que é importante contextualizar, e o próprio Rogério na coletiva falou: se a partida com tantos gols, assim, tem o mérito ofensivo, mas tem muitas falhas defensivas. Mas eu acho que é ficar com o espetáculo, com o entretenimento. Então, assim, não vamos desmoralizar esse tipo de jogo, porque senão a gente fica naquela mesmice de, pô, vamos jogar só para se defender, vamos jogar só para empatar, vamos jogar para não tomar gol, que fica um negócio maçante, né? E faz cera aqui, faz cera lá. Não, vamos jogar bola, vamos buscar o resultado.
É diferente, é divertido. O torcedor apaisana, como eu disse, pro torcedor que acaba perdendo, como é o torcedor do Goiás, não é divertido, mas pro torcedor apaisana que vai sentar, imagina o torcedor do Vasco. Pô, vou assistir esse jogo, porque esse jogo me interessa. Eu vou jogar depois, né? O Vasco vai jogar depois. Vou assistir esse jogo, me interessa. Aí eu assisto e falo, cara, que coisa eletrizante, cara. Que jogo maluco, né? E o cara se diverte. Ele olha ali a tabela, tal, o que interessa, mas ele se diverte também. Fala, cara, foi divertido. Né? Então, acho que para quem é para ir, mesmo assim, imagina, o torcedor do Botafogo tá ali sem fazer nada, poxa, tá passando Goiás e Bahia, vou assistir, mano. Tô fazendo nada mesmo. Pô, o cara se divertiu pra caraca, né? O cara se divertiu pra caraca. Vamos lá. Ramon Dias. Ramon Dias? É Ramon Dias, né? Eu sempre confundo com o Ramon Menezes, né? Ramon Menezes é o treinador da seleção. Seleção Olímpica. Ramon Dias. Sempre quando eu vou falar Ramon, eu preciso tomar cuidado, porque senão eu vou confundir os Ramons, né? Eu já confundi aqui. Bom, vamos embora. Ramon diz que o Vasco enfrenta qualquer time do Brasil e apela à torcida. Temos que jogar juntos. Esse aqui não é soberba, tá? Aqui é no sentido de, cara, o Vasco compete com qualquer time. Isso é verdade. Eu concordo com o Ramon. Não pode perder do Santos da forma como perdeu? Acho que não. Mas que consegue competir com qualquer time, sim. Eu concordo. Existe uma diferença. Se a gente olha para o Vasco e para o São Paulo, existe uma diferença clara. Em vários momentos da partida, a gente viu o reflexo disso, da confiança dos jogadores, de um time bem treinado, com um trabalho mais longevo. Não que o Vasco seja mal treinado, mas o tempo de trabalho é curto. O tempo de trabalho do Ramon é curto. O Payet tá, tá fora de fórmula. Fora de fórmula. Tá fora de forma ainda. Tá? Ele é mais parrudinho mesmo. Até quando o Payet foi apresentado, eu até comentei aqui, o torcedor, para não olhar pro Payet, achar que ele tá gordinho. Se procurar os vídeos do Payet, dos melhores momentos do Payet, ele sempre foi parrudo, né? O shape dele não é o shape igual do Veguete, né? Cara ombrudo, troncudo, não. O Payet sempre pareceu ter um semblante mais gordinho, se é que a gente pode dizer assim. Então ele não tá fora de forma física, tá? Eu digo que ele tá fora de forma na forma técnica e física no sentido de aguentar o ritmo de jogo. Ele ainda tá claramente fora de ritmo. E de forma física também, não no sentido do shape, tá, gente? Né? Que a galera olha o shape do atleta e fala, pô, ele tá gordinho, né? Tá fora de. Não, eu acho que ele está em forma. Desde que ele foi apresentado, eu falei, cara, eu acho que o país está em forma, só que ele não tá com ritmo, né? Não tem fôlego para correr tanto tempo. Eu acho que isso está faltando e é uma das coisas que pesam para o Vasco ter uma sequência, para o Vasco ter ter uma regularidade. Viver um momento mágico, encabeçado ali por Paulinho, Rossi, Veguete, o próprio Peck entrando no segundo tempo, fazendo uma fumaça, Léo Jardim fazendo algumas defesas importantes, o Léo na zaga. Então teve como é que a gente pode dizer? Teve uma euforia e quando baixa essa adrenalina, a gente vê o que é hoje o Vasco. Esse é o Vasco que a gente vai ver agora na sequência da temporada. Um time que sabe competir, um time que tem muita força física, mas que ainda não deu tempo. Assim, não é mal treinado. Eu acho que é um time até dentro do tempo possível. É um time muito bem treinado, só que falta, né? Alguns jogadores. Caso que eu citei, eu acho que talvez o Payet, em condições plenas de jogo, ele pode contribuir muito. Ele pode ajudar demais. Mas ainda está fora de ritmo, né? Você vê que ainda falta um pouco. Tem alguns, por exemplo, Jair, não dá para saber. O Jair não entrou no jogo, mas às vezes ele entra e faz gol, mas não dá para saber. Né? O Jair vai entrar, vai jogar bem ou vai jogar mal? Não dá para saber, né? Alex Teixeira, faz muito tempo que o Alex Teixeira não faz um grande jogo também. O Orelhano, dá para saber? Também não dá para saber. Né? Então, existem jogadores do Vasco que são uma incógnita e que poderiam contribuir tecnicamente. Por causa desses casos que eu citei. O Alex Teixeira, o Jair não é um primor, mas o Alex Teixeira, poxa, foi um baita jogador. A gente imagina que, poxa, poderia jogar um pouco mais, poderia dar um acréscimo técnico à equipe. O próprio Orelhano.
Eu acho que poderia dar um acréscimo, dar um upgrade, né, na questão técnica do Vasco, mas também não é irregular, é um atleta irregular, né? Então, você vê que tem coisas e o que a gente vê hoje do Vasco contra o São Paulo, eu acho que é o Vasco que a gente vai ver até o final da temporada. Aquela euforia da chegada do Ramon, da volta de São Januário, ela baixou e o time hoje é um time competitivo. Um time que força física, bem treinado dentro do possível, dentro do tempo de trabalho que foi possível. E vamos ver, né? Vamos ver o que será o futuro do Vasco da Gama. Vai ser de altos e baixos, né? A gente viu a tabela, estava na zona do rebaixamento, agora já saiu, pode voltar de novo. Dependendo do resultado do Santos, tem um jogo difícil contra o Palmeiras. Então vai ser, cara, uma questão de. Cara, vai ser ondas, né? Essas equipes vão viver em ondas. Vamos lá, algumas aspas do Ramon. Jogamos contra a melhor equipe, a que ganhou a Copa do Brasil. É mais difícil ganhar a Copa do Brasil do que a Libertadores. Tem um grande técnico, grandes jogadores. Um recado para os torcedores. Há 11 rodadas, o Vasco estava rebaixado. Hoje compete contra os melhores times do Brasil. Eu concordo com o Ramon. Não acho que pode perder do Santos da forma que perdeu. Foi humilhante. Mas eu acho que essa partida foi importante porque depois do jogo contra o Santos ficou aquele sentimento meio estranho, né? Poxa, como é que o Vasco vai reagir agora? Vai reagir de forma negativa ou de forma positiva? Eu acho que houve um entendimento ali e eu acho que é um entendimento que deveria ter sido mesmo. De que, cara, foi uma partida típica. A goleada, ela só foi concretizada porque o Ramon teve que ir para o jogo. Ele teve que ir para a trocação, não deu certo. Ele pagou para ver e não deu certo. Acontece, são escolhas, né? Quando o time falha e toma 2 gols no final do primeiro tempo, não tem o que só fazer. Você tem que ir para a trocação. O Ramon assumiu o risco, acabou tomando uma goleada. E eu acho que aquilo foi entendido da forma como deveria ter sido. Cara, aconteceu porque a gente foi pro jogo. Se termina 3-1, a gente ia perder do mesmo jeito. Então a gente tentou, não deu, não era dia. Os caras jogaram melhor e a vida que segue. E é isso que a gente viu o Vasco contra o São Paulo. Competiu, brigou, lutou, mas, como disse o Ramon, e eu concordo, o São Paulo é um time muito melhor. Individualmente, os jogadores estão num melhor momento e coletivamente nem se fala. E é um time muito bem treinado. Talvez, se a gente falar de times bem treinados, hoje ao lado do Fluminense e o São Paulo talvez. São Paulo e Fluminense talvez rivalizem. Times mais bem treinados do Brasil hoje. E aqui não estou dizendo que o Botafogo é mal treinado. Se bem que depois a gente viu que era mal treinado, né? Porque rolou a rixa ali com o Bruno Lage, né? Dos jogadores. Mas você pegar o Bragantino, você pegar o Grêmio, não estou falando que esses times são o Palmeiras, não estou falando que esses times são mal treinados, mas estou dizendo que para mim o Fluminense e o São Paulo são mais bem treinados. São mais bem treinados, tá? Não que os outros sejam mal treinados, não é isso, tá? Bom, vambora. Mas o Botafogo era mal treinado, né? Agora, depois do que aconteceu, a gente pode dizer, né? Vambora, vamos com o Dorival Júnior. Lamentou erros de passes e avisa, precisaremos de muito mais. Cara, acho legal a postura do Dorival. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar as aspas do Dorival. O jogo foi muito intenso na primeira etapa, talvez tivéssemos que quebrar esse ritmo inicial, mas tentamos imprimir uma velocidade e talvez alguns passes desperdiçados das duas equipes tenham tirado oportunidades de algumas jogadas, algumas tabelas, algumas jogadas de infiltrações. Eu acho que, de um modo geral, num todo, São Paulo tentou se manter organizado dentro da partida. Não sofreu, à exceção da bola no início do segundo tempo, que bateu na nossa trave. No mais, tentamos. Tivemos algumas oportunidades. A defesa do Vasco estava muito bem postada. As duas equipes buscaram. Poderíamos ter tido gols, mesmo que o empate fosse o resultado final. Mas o empate com gols, porque estávamos atrás a todo momento. Foi ao menos uma partida agradável de se ver, com duas equipes que tentaram realizar algo nos 90 minutos, tá? Acho que é basicamente o que o Dorival falou. Basicamente o que o Dorival falou. É,
E assim, é difícil pro São Paulo. Eu acho algo bacana isso do São Paulo, porque a tendência e o que a gente imaginava era que o São Paulo ia tirar o pé. Poxa, porque não precisa, né? Não precisa. A temporada está praticamente encerrada para o São Paulo. Eu acho, volto a repetir, eu acho que quando o espião estatístico colocar lá São Paulo 0% de chance do rebaixamento, eu acho que vai ter gente que vai sair de férias já. Só que até lá não falta comprometimento. Isso que eu acho legal, porque você poderia ver o São Paulo jogando bom, meio perna, sabe? Ai, cara, meio preguiçoso. É um time às vezes um pouco preguiçoso, sim, mas pelas circunstâncias, né? É pelas circunstâncias. Eu acho totalmente normal e eu acho que o time está entregando até além daquilo que eu imaginava que fosse acontecer. Achei que ia ser, cara, uma preguiça, sabe? Uma pernada do caramba. E não. E eu não condeno isso, tá? Se os caras tivessem uma perna, eu não condeno isso. Não vou falar que seria um absurdo. Eu acho que, pelo que foi feito, pelo feito que já foi alcançado, é compreensível. E tem que ser contextualizado. E os caras estão indo pro jogo, né? Os caras estão brigando, os caras estão tentando, estão buscando. Bom, sobre Corinthians, o Mano Menezes aqui, e a gente vai ouvir a coletiva do Mano. Vamos pegar umas aspas aqui do Mano Menezes. Não saio satisfeito com o resultado, mas com o comportamento da equipe. Estivemos bem melhor posicionados na defesa, contra uma equipe com muita qualidade, com movimentações boas. Minha equipe se comportou melhor e ofereceu menos oportunidades. A partir daí você vai sofrendo menos. É uma série de coisas para melhorar, mas o caminho é esse. Assim, o Mano é daqueles treinadores, daqueles caras que teve pouquíssimo tempo para trabalhar. Dá para dizer alguma coisa do trabalho do Mano ainda? Não dá para dizer nada. Não há a mínima condição de falar qualquer coisa do trabalho do Mano. Chegou agora, num momento difícil, uma situação delicada. Eu acho que o que será feito inicialmente, ele até fala sobre isso em coletiva, mas o que eu acho que será feito inicialmente é dar um reforço defensivo. Eu acho, né? Ele até brincou, né? Ele recebeu essa pergunta e falou: pô, terminei o jogo com vários atacantes. Acho que mudei um pouco, né? Já não sou tão defensivo. Ele fez a brincadeira, mas eu acho que é meio que por aí que ele vai começar mesmo, porque não tem como, assim, você vai começar pelo ataque. É difícil, cara, assim, com o Yuri Alberto, no momento ruim que ele tá vivendo, quem encabeçaria essa revolução no ataque seria o Wesley, que quando estava em jogo fez a fumaça dele. Fez o papel dele, mas um atleta muito jovem que não consegue jogar os 90 minutos. E o Roberto mal, né? Mal. Ele tecnicamente também está um pouquinho mal. Não é só o momento, né? Tecnicamente ele também está um pouquinho mal, tomando algumas decisões erradas. Pô, teve um chute, teve uma chance, uma chance, não dá nem para dizer uma chance, teve um chute dele ali na entrada da grande área. Poxa, que ele dá um chutinho, assim, é quase um recuo de bola. Ele tá bem marcado, mas é quase um recuo de bola para o Rossi, né? O goleiro do Flamengo. Aí você fica olhando e fala, caraca, como é que é possível, né, mano? Tipo, um atleta como o Yuri Alberto dar um chute desse, sabe, queimar um chute nada a ver, só para colocar na estatística, talvez? Eu não sei, porque o chute, ele pega mal na bola. Ele pega mal na bola. Aí você olha e fala, cara, poxa, a torcida tá pegando no pé, mas o Yuri não se ajuda, né? Quando você tá vendo o jogo, você fala, cara, o Yuri Alberto não se ajuda com um chutinho desse, mano. Né? Pô, faz qualquer coisa, volta a bola. Os caras vão cornetar que você chuta pro gol, não volta a bola, mas quando sai um chute daquele, o torcedor fica mais maluco, eu acho, né? Fala, cara, cara, não é possível, mano. Como é que pode, né? Bom, Fábio Santos, pegar aqui, ó, falou de novo, tá? E falou bonito, tá? Falou bonito. Por omissão não vai ser, agora com 38 anos, que depois eu vou colocar a cabeça no travesseiro e falar: por que eu não joguei? Hoje não era um jogo realmente para jogar. Eu não vinha jogando 2 jogos seguidos, mas para jogar no Corinthians tem que ter coragem. E a carreira inteira eu tive coragem. Por isso que eu abri o podcast falando. Eu acho que ele sentou, ele, humano,
Vamos jogar, eu quero jogar, eu quero ir pro jogo. Eu não vou me esconder. E aí eu acho que assim, talvez pudesse ter havido uma ideia do Mano de colocá-lo no banco, não pela questão física, mas pela questão de preservar a imagem do atleta. E eles devem ter sentado junto e falar, cara, vamos jogar, cara, vamos pro jogo. Eu não vou me esconder, tô queimado mesmo, que pode acontecer, né? Se eu já tô queimado, o que pode acontecer é que eu vou continuar queimado, né? Então eu vou pro jogo. Vou me esconder agora? 38 anos? Personalidade, na minha opinião, coragem e foi recompensado. Foi recompensado. Gol de pênalti, muita personalidade. Confesso a vocês que volto a repetir, torci muito pro Fábio Santos fazer aquele gol. E um pênalti bizarro do Léo Pereira, né? Ele meteu a mãozona na bola ali sem nenhuma cerimônia, na cara do Daronco, né? Daronco, que é um dos árbitros mais horríveis que a gente tem no futebol brasileiro, hoje em atividade. Não que ele foi sempre horrível. Hoje o Daronco é um dos piores, disparado, né? Aquele. Não falei nada, eu tô evitando falar muito, né? Cometeu gafe lá na Arábia Saudita, apitando o jogo do Cristiano Ronaldo, cometeu gafe nas eliminatórias da Copa do Mundo, cometeu a gafe recente no jogo entre Santos e Vasco, jogo Corinthians e Flamengo, mais um jogo ruim do Daron, sem nenhum lance polêmico, ainda bem, mas mais um jogo ruim tecnicamente do Daron, por isso que eu digo, dos piores hábitos que nós temos em atividade no Brasil hoje, né? Por quê? Não sei, né? Mas eu tô procurando evitar falar, né? Eu tinha até por um momento falar, cara, toda vez que eu ver uma gafe do Daronco, eu vou falar, não só do Daronco, mas tem um outro também, Wilton Pereira Sampaio. Vou falar porque o torcedor tem que estar ciente, né, de que, sim, pô, vai ser o Daronco, vai ser uma merda, né? Vai ser loteria, vai ser aleatório. Foi um jogo tecnicamente ruim, mas pelo menos o pênalti, que foi escandaloso, ele viu e marcou, né? Ele marcou de imediato, que é uma coisa que vem faltando ao Daronco, né? Ele tá dentro do campo e às vezes não enxerga jogadas óbvias. Enfim, e aqui não estou criticando o comprometimento do profissional, só estou dizendo que ele está mal tecnicamente. Como o Fábio Santos, como atleta, está mal tecnicamente, faz parte. Significa que eu acho que ele é horrível, que ele não tem que jogar. Se bem que o Daronco eu acho que não deveria estar mais essa temporada, né? Deveria voltar ao caderno de estudos, assistir os jogos pela televisão, se preparar melhor para voltar melhor a próxima temporada. Mas enfim, parece que as bizarrices são recompensadas com jogos grandes. Faz parte, né? Faz parte. Vamos lá. Vamos seguir. Mário Jorge. Mário Jorge, atual treinador do Flamengo, atual interino aparentemente, porque tudo indica que o Tite vai acertar. Ele não ia acertar antes do jogo contra o Corinthians. Eu acho que passado agora esse jogo contra o Corinthians, deva ser anunciado num futuro próximo, o Tite no Flamengo. Imagino que sim, né? Porque questão de evitar o mal-estar, né? Evitar o mal-estar, acho que com todo respeito, eu acho uma atitude meio covarde, se for mesmo isso, tá? Se amanhã, se segunda-feira anunciar o Tite, para mim foi uma atitude covarde. Respeito, entendo, ele tem uma ligação com o Corinthians, mas cara, ele não deve nada ao Corinthians. Então, se ele quiser acertar com o Flamengo, acerte com o Flamengo. Você não precisa se esconder, né, atrás de um calendário. Falar, ah, não, passado o jogo do Corinthians a gente acerta, né? Eu não sei se vai fechar. Eu não sei se está acertado. Tudo indica que sim. Eu estou falando que se está sendo esperado o jogo do Corinthians para anunciar, eu acho um tanto quanto covarde. Desculpa. Né? Porque você não deve nada a ninguém. Essa é sua vida, você é um profissional e todo mundo tem que te tratar como um profissional. Ah, mas o mundo não funciona assim. Que se dane. Que se dane. Né? O meu eu estou fazendo, né? Enfim, vamos embora. Vamos para palavras do Mário Jorge.
A gente teve um bom controle do jogo, conseguiu controlar bem a posse, não queimou muitos ataques. Depois que toma empate, fica um perde e ganha. Corinthians perde a bola para nós, nós perdemos a bola para eles, fica aquele contra-ataque em cima de contra-ataque. No plano geral, acho que tudo aquilo que a gente estruturou para o jogo funcionou. A verdade é que assim, o Flamengo estava melhor que o Corinthians, marcou um golaço com o Gerson e depois, poxa, eu não digo que parou de jogar, mas aceitou essa vitória simples. Aceitou a vitória simples. E só que o Corinthians, ele tem uma a equipe e o torcedor tem uma característica. Eles não aceitam calados o resultado. Ainda mais se for, se for um resultado negativo. Eles não aceitam calados. Então, pô, tá ruim. Pô, tá difícil. Pô, tá complicado. Mas que assim, quando toma o gol, o torcedor corintiano ele grita mais alto, cara. Assim, é uma coisa. É muito legal, cara, o comportamento da torcida do Corinthians. Porque muita torcida toma o gol e fica calada. A do Corinthians ela grita mais, né? E aí você vê que no jogo os jogadores sentem o baque e aí vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando o tempo. Segundo tempo, vai passando. Aí os jogadores vão começando a entrar no jogo do torcedor, que não para de cantar, né? Uma torcida apaixonada, maluca, vidrada pelo time, e aí os jogadores vão entrando no jogo. Só que o Flamengo já estava aceitando o empate, estava aceitando a derrota, a vitória. Caramba, tá difícil, hein? O Flamengo já estava aceitando a vitória por 1-0. E aí, né, o Léo Pereira cometeu a gafe da partida, pênalti claro, Fábio Santos, muita personalidade, e aí vira o que o Mário Jorge falou, aí eu concordo, né? Aí vira um jogo de perde e ganha, é que não foi muito produtivo. Não foi muito produtivo. Em dado momento, você olhou ali, você olhava e falou, cara, apesar de você ver muita vontade dentro de campo, eu acho que não vai acontecer mais nada. Aí não aconteceu mesmo. Bom, aqui Everton Ribeiro elogiou Tite, agregador e entende muito. Vamos lá. É um cara que dispensa apresentações, foi campeão onde passou, fez um trabalho incrível de 6 anos na seleção brasileira. Tive a oportunidade de estar com ele na Copa do Mundo, então sei que é um cara agregador e que entende muito de futebol. Tem uma comissão muito boa também e que já tem experiência. Se vier para cá, vai nos ajudar muito e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho. Por isso que eu digo, tudo indica que sim, né? Até os jogadores já estão falando sobre isso. Fabrício Bruno, vou pegar aqui aspas do Fabrício Bruno. A gente sai com um sentimento de tristeza. A gente sabe que teve amplo controle do jogo. Amplo controle não é bem assim, mas tudo bem. No segundo tempo faltou jogar um pouco mais. Faltou. Assim, o time aceitou. O time aceitou a vitória simples. Acho que priorizamos muito em defender e aí um time que cria volume, volume, volume. Na infelicidade, na infelicidade não, né? Não foi infelicidade ali. Ali meteu a bola mesmo. Aquilo lá não foi infeliz. Lá foi um lance, cara, assim, um escândalo, né? Mas feliz pela forma que a gente vem trabalhando, pela entrega aqui. A falta de entrega nunca teve. Então é trabalhar agora. Vou ver, vou rir os detalhes. Acho que vou ver, né? Os detalhes que tem nessa data FIFA e seguir adiante o campeonato. Tem muito campeonato pela frente, tá? Falou do Tite também, acho que se for um Tite que vier, será super bem-vindo. Mais uma vez, mais um atleta falando sobre o Tite e deve vir. Deve ser anunciado aí antes da data FIFA para ter esse tempo para treinar a equipe rubro-negra durante esse tempo. Imagino que sim, tá? Imagino que sim. Tudo indica que sim, mas não sabemos, tá? Mas não sabemos. Bom, vamos embora, vai. Corinthians TV, canal oficial do Corinthians no YouTube. Então, aquele nosso velho convite para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, para ir lá, se inscrever e curtir o vídeo. Tá na descrição aqui, tá? Do nosso vídeo. Então, primeiro aí você já vai lá, já se inscreve e curte. Aí você volta. Vamos ouvir junto algumas palavras do Mano Menezes. A gente vai parar ali de 2, 3 perguntas, a gente vai parar e vocês seguem no canal do Corinthians, tá? Sem mais delongas, vamos embora. Boa noite, tudo bem? Bem, Mano, é o seguinte, a impressão
de dentro do campo que eu tive hoje é que os jogadores do Corinthians às vezes tomam as decisões erradas em momentos cruciais das jogadas. E eu acho que para quem está vendo de cima, pela televisão, pode parecer desorganização da equipe, mas na verdade são erros individuais em alguns momentos da jogada ali no último passe, no penúltimo passe. Queria saber se você concorda e se você concorda, você acha que dá para resolver isso em 12 jogos. Obrigado. Boa noite a todos. Você viu de dentro do campo, você jogou de 5, de 9 ou de 10? Eu estava atrás do gol, era linha horizontal, eu quero dizer. É brincadeira só. Mas eu jogo de 5 se precisar também. Tá bom. Ai, cara. Ô, esse tá bom do mano foi o Marco Belo, velho. Eu jogo de 5 se precisar, tá bom. Vamos parar a brincadeira agora. Ai, cara, foi muito bom, velho. Foi muito bom. A brincadeirinha do mano, a brincadeira do Marco Belo e depois o mano, desculpa a piada velha, tá, gente? Mandou um aham, Cláudia, senta lá, né? O famoso meme da Xuxa, né? Gente, o futebol é bem complexo, né? Ele exige uma série de fundamentos e um deles é a tomada de decisão. Mas para você tomar uma decisão boa, também tem outros quesitos importantes. É posicionar corpo para dominar bem a bola, né? Porque isso te apressa, te dá uma condição de logo no segundo toque já você passar bem. Às vezes com um toque só, porque a marcação do adversário está próximo. Mais ainda você tem que estar já com uma visão do lado, que se chama visão periférica, e exige cada vez mais o bom posicionamento e perfilamento do corpo. Então, uma série de coisas que não dá para simplificar, porque o jogador falhou, o jogador é isso, o jogador é aquilo. Então, vamos falar de questões gerais, que sempre eu acho que é mais importante de tudo. A partir do momento que a gente tiver uma condição melhor da preparação do atleta como um todo, eu tenho certeza que eles vão ter menos erros, esses relatados por ti, e nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça num curto espaço de tempo, porque eu acho que eles têm qualidade, eles têm demonstrado isso no dia a dia do trabalho, e acima de tudo têm muita disposição para trabalhar. Então, acho que logo aí, daqui a pouquinho, já veremos menos erros desses, teremos uma condição melhor de construção de jogada. Mas eu não saio satisfeito com o resultado, porque a gente não comemora empate, mas saio satisfeito com o comportamento da equipe que ela transmitiu no jogo. Acho que isso é o que nós levamos de mais positivo hoje, né? Tivemos melhores posicionados, na parte defensiva eu diria que já bem melhor posicionado. Enfrentamos uma equipe que tem uma variação de jogadas e uma qualidade de criação altíssima, né? Você sempre pode esperar alguma coisa diferente quando cai no pé de muitos jogadores que estavam do lado do nosso adversário. Então a equipe se portou já, na minha avaliação, mais estruturada nesse aspecto, proporcionou menos oportunidades. E a partir daí você vai ganhando um pouco mais de confiança, você não vai sofrendo tanto a cada ataque do adversário. É uma série de coisas que nós temos que caminhar para que nós estejamos aí num curto espaço de tempo numa condição melhor, mas o caminho é esse. Mano, tudo bem? Bom, o Mano foi perguntado pelo Marco Belo em relação a, de repente, erros de decisões dos atletas dentro de campo, né? Tomar decisões erradas. Eu até citei o Yuri Alberto, né? Um chute do Yuri Alberto, aí você fala, não é possível, né? Ele decide chutar pro gol, mas um chutinho fraco, né? Foi um recuo pro Rossi. E o Mano disse uma coisa que a mim, eu não digo que me preocupa, mas chama muita atenção. Chama muita atenção dependendo da interpretação de cada um. Você pode interpretar como algo normal, mas o Mano falou que eu vou para um lado mais geral, só que o que pelo menos eu entendi, tá? Eu vou falar a minha interpretação, que ele fala assim, a tomada de decisão ela vai melhorar a partir do momento em que nós melhorarmos a condição dos atletas. Isso é uma resposta que deixa um leque de interpretações abertas. O time está mal preparado, o time está mal treinado, taticamente o time não existe. Isso são coisas que me fazem perguntar. E a interpretação que eu tenho é um conjunto de todas essas.
não estou tirando palavras da boca do Mano, hein? Tá? Eu estou dizendo que assim, a resposta dele foi ampla, não foi específica. Então não dá para a gente saber o que ele quer dizer com isso. Só que a interpretação que eu tenho é que quando ele diz que a tomada de decisão vai melhorar quando eles conseguirem melhorar a condição dos atletas, eu acho que é um conjunto. O time está melhor fisicamente, o time está melhor tecnicamente, então os fundamentos estarem bem treinados. Então, o time, no momento, acho que está mal treinado. Acho, isso é minha opinião, tá? E taticamente. Taticamente, porque taticamente o time ainda não tem a cara do Mano e com o Luxemburgo às vezes parecia ser um pouco intuitivo. As coisas aconteciam meio que na intuição e não da repetição do treinamento, tá? Que é importante. Eu acho que a intuição ela é importante, ela é fundamental e é o que torna o jogador brasileiro o jogador que ficou famoso no mundo inteiro. O jogador do improviso, da intuição. Ok, eu acho que isso conta, isso é válido, isso é importante, isso é relevante. Agora, não sei, volto a repetir, hein? Não sei o que o Mano quis dizer exatamente com isso, mas a interpretação que eu tenho, e é para mim algo muito sério, e não em relação ao trabalho do Luxemburgo, porque o Luxemburgo ele foi contratado, tá? O Luxemburgo não pediu para ninguém o contratar, ele foi contratado. O Luxemburgo foi contratado. Então, essas palavras do Mano me levam a acreditar e a interpretar, e volto a repetir, ele não disse isso, não estou tirando palavras da boca dele, mas é a interpretação que eu tenho, que o time está mal nesses 3 pilares. E por isso, os erros de decisão, se é que a gente pode usar esse termo. O time está mal treinado, os fundamentos não funcionam, porque não se treina fundamento. O time está mal treinado taticamente, então não existe um espírito tático incorporado. E o time está mal fisicamente. Então eu meio que coloco esses 3 pilares como fatores que levam o time do Corinthians de repente a errar numa decisão. Fora o aspecto mental também, que eu acho que contribui. De repente você está pressionado, precisa ter resultado, ou no caso do Yuri Alberto, num jejum de gols. Então não ter essa sagacidade de repente olhar para o lado, tentar reter a bola, fazer um pivô, esperar alguém passar pela lateral, que é a questão que o Mano fala da visão periférica, né, de aguçar a visão periférica. Por isso que eu acho que o time está mal treinado no momento. O trabalho dele vai ser um trabalho difícil. Vai ser um trabalho que não é num curto prazo, não é numa questão de uma semana que você consegue melhorar a visão periférica de um atleta. Você nunca perde isso, mas quando você está no ritmo de jogo, quando você está bem treinado, você aguça os seus sentidos. Não é uma coisa que se aprende, é igual reflexo. Você precisa treinar os seus reflexos. Você precisa estar sempre forçando os seus reflexos ao limite, para você se manter sempre bem aguçado. Porque uma coisa é você ter o reflexo, outra coisa é você reagir no tempo certo. Com o tempo e com a idade, talvez alguma coisa ou outra fique um pouco comprometida, mas dá para refinar. Sempre dá para refinar. Por isso que eu acho que o trabalho do Mano vai ser árduo. Não vai ser uma questão que a gente vai ver em uma ou duas semanas. Vai ser um trabalho de formiguinha. Acho que ele vai resolver muita coisa, mas eu acho que vai demorar. Até o final da temporada vai ser um negócio assim, de altos e baixos, e o tempo todo olhando para baixo. Falou, bom, estamos tranquilo, estamos ok. Na próxima semana estamos ok. Mais uma semana, opa, agora estamos tranquilo de novo. Agora estamos ok, não está tranquilo, mas está ok. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Bem, boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. Eu queria que você explicasse a substituição no intervalo do Renato Augusto. Ele não volta para o segundo tempo, se aconteceu alguma coisa com o camisa 8, porque a mudança logo no intervalo. E você falou sobre algumas mudanças já que você percebeu. Você terá uma pausa aí de alguns dias por conta da data FIFA. O que você mais planeja, pretende fazer para mudar o Corinthians que ainda não te agrada? Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Só acredito nisso para você mudar as coisas. A gente tem uma metodologia para trabalhar. Acho que isso é importante, os jogadores se sentirem confiantes nisso que nós vamos propor. À medida em que eles sentirem diariamente uma pequena melhora, ganhamos mais comprometimento, ganhamos mais desenvoltura, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Troquei Renato no intervalo porque sentiu
um desconforto na panturrilha. Foi a mesma situação que nos obrigou à alteração de Bruno Mendes, já no primeiro tempo, uma pequena contratura e numa disputa de bola, até sozinho, não foi pelo adversário, foi por ele, não conseguia mais andar. Moscardo também, correu muito, né? Então teve um iniciozinho aí de desgaste físico mesmo, com o primeiro sintoma de cãibra. E aí as outras alterações foram alterações mais voltadas para a parte necessária para buscarmos o empate no jogo. Tínhamos outros planos para o intervalo, eu provavelmente mexeria na equipe também, mas com a saída do Renato, que foi uma surpresa para a gente, já me obrigou a segurar um pouquinho mais para a gente. Já era a segunda alteração na equipe, né, em 45 minutos. Então segurei um pouco, porque você tem risco, você tinha jogadores como o Fábio Santos, que tinha uma possibilidade grande de não terminar. Então fomos segurando um pouquinho para não se precipitar, mas as duas iniciais foram por lesão. Mano, Bom, aqui falando sobre algumas substituições, né? A do Renato, gente, não. Existe. É curioso, né? Porque ele citou duas aí que eu acho importante a gente falar, né? Tem a do Renato, que não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém que o Renato Augusto, poxa, um atleta de 35 anos, né? Cerca de 35 anos. Acho que tem 35 já o Renato, né? E a gente sabe que o Renato não vai jogar todo o jogo. E nos jogos que ele jogar, a gente sabe que talvez ele não jogue os 90 minutos. Isso é sabido por todo mundo. Isso é sabido por todo mundo. Só que tem um outro lado também, né? Se a gente olhar para o Gabriel Moscardo, que foi citado pelo Mano Menezes, é um atleta jovem. É um atleta muito jovem. Então, o Corinthians tem um problema que não é exclusividade do Corinthians, tá? Não é exclusividade do Corinthians. Não estou aqui fazendo uma crítica direta ao Corinthians. Assim, é um problema. Como será corrigido, como será ajustado, eu não sei. Mas é um problema que outras equipes compartilham também. Não é exclusividade. Quando você tem atletas mais veteranos, como é o Renato, e quando você tem atletas muito jovens, como é o Gabriel Moscardo, você tem, obviamente, diferenças na questão da velocidade, né? Da força física, mas no final, às vezes você acaba tendo o mesmo problema. O atleta não pode jogar o jogo inteiro. O Renato, porque por ser um pouco mais velho, e não é e nunca foi um jogador de força física, é um jogador muito técnico, mas não é de força física. Então, o Renato fazer um jogo de correria, ele não vai aguentar os 90 minutos. O Moscardo já é uma posição de campo onde te exige muita força física, mas por ser jovem, ele ainda não tem plenas condições de fazer 90 minutos no mesmo nível de intensidade, no mesmo nível técnico. Isso não é a exclusividade do Corinthians, tá? Isso não é a exclusividade do Corinthians. Eu me recordo que a gente vem falando muito recentemente aqui do Palmeiras e dos jogadores da base do Palmeiras. E em partida recente, contra o Bragantino, se eu não me engano, acho que foi o Bragantino, né? Que o técnico Abel Ferreira colocou vários e vários jogadores da base para atuar naquela partida. Muitos deles não aguentaram. Assim, não aguentaram nem chegar na metade do segundo tempo. Inclusive, eu acho que o Endrick não aguentou chegar nem na metade do segundo tempo. Então você tem esse problema. Quando você coloca em campo um atleta como o Renato, quando você coloca em campo um atleta como atletas jovens, né? Como é, por exemplo, o Moscardo, que eu citei, o Wesley, que é ainda mais jovem, você tem que ter na sua cabeça que eu acho que o Wesley e o Moscardo têm a mesma idade, né? Eu não sei quem é mais jovem, quem é mais velho. Eu acho que o Wesley é um pouco mais novo. Quando você tem, enfim, isso não vem ao caso. Quer dizer que quando você tem atletas muito jovens ou muito experientes, você sabe no seu planejamento de jogo que, dependendo da forma como a partida se encaminhar, e assim aconteceu contra o Flamengo, que te exige um jogo físico, um jogo de correria, um jogo de perde e ganha, você vai ter que queimar substituições. E foi isso mais ou menos que o Mano falou. Algumas substituições foram feitas por questão de lesão. Não acho que os atletas se lesionaram, é por uma questão de
começou a sentir. Então, a necessidade de substituir para gerar uma lesão, para evitar gerar uma lesão. Então, quando você faz essa escolha e quando o jogo se encaminha para um lado muito físico, você sabe que algumas substituições terão que ser feitas. E você meio que já queima logo de cara dentro do seu planejamento que, opa, em algum momento do jogo, o Renato vai ter que sair, o Moscardo vai ter que sair, o Wesley vai ter que sair. Porque se for um jogo que te exigir a correria, a transição, eles não vão aguentar. Então, para muita gente que fala, poxa, por que o Wesley, que talvez seja o mais questionado, né? E quando o Moscardo não é titular, também é muito questionado. Por que não começam como titulares? Eu falei sobre isso uma vez, aqui no podcast, que foi no jogo do Corinthians na Sul-Americana, e eu volto a repetir. Eu acho que para muitos jogos, eles não têm que ser titulares. Eu prefiro, por exemplo, que o Wesley entre num segundo tempo, porque ele é muito veloz, ele é muito habilidoso, ele é ousado mesmo. Que ele entre num segundo tempo pegando uma defesa adversária mais cansada do que no primeiro tempo. Agora, é óbvio, o treinador tem que saber olhar o jogo e entender contextos, porque se o Wesley entra no segundo tempo, ele pega o time do Corinthians cansado também. Então tem essa coisa. Quando ele começa o jogo, ele pega todo mundo descansado, inclusive o adversário. Quando ele entra no segundo tempo, ele pega o adversário cansado, mas o seu time também cansado. Né? Então tem essas dores de cabeça, que é dor de cabeça para um treinador. Tá recebendo bem para pensar nessas variantes e circunstâncias de jogo. Aqui, tudo bem? Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Queria que você falasse como foi voltar aqui para Itaquera, dessa vez como treinador do Corinthians. A equipe não perde há 13 jogos aqui dentro, a última derrota foi em julho, nós já estamos em outubro. Foi Itaquera que levou o Corinthians, por exemplo, ajudou muito até aí a semifinal da Copa do Brasil, passando por Remo, Atlético Mineiro, América, levando vantagem para o Morumbi, 3 vitórias na Sul-Americana, enfim, a única que não conseguiu levar alguma coisa lá para Fortaleza não deu. Mas como foi para você voltar aqui nesse ambiente? Claro que a derrota, o empate não era o ideal, mas saber que aqui pelo menos o time há 13 jogos segue pontuando ou vencendo ou empatando. Bom, a casa do Corinthians sempre foi algo muito, muito forte, né? Muito forte para a equipe, muito, muito forte para todo mundo em termos de sentimento. É muito bom você ter o torcedor da maneira como o torcedor do Corinthians torce para a equipe. No momento de dificuldade, de novo, foi possível ver, né? Aumenta o volume, se coloca mais ao lado da equipe. Isso cria uma força extra para nós superarmos sempre os adversários que temos pela frente aqui. Então não é à toa esse aproveitamento que se tem aqui. E cada vez mais temos que parabenizar esse comportamento do torcedor do Corinthians, porque ele é único, certamente ele é único. Então, vamos ir ajustando para que cada vez mais ele se sinta representado pela equipe em termos de comportamento. Eu acho que hoje, algumas coisas ele deve ter gostado do que viu. Acho que a equipe competiu bastante, competiu mais ainda no segundo tempo, no momento mais difícil do jogo. Então, é essa identidade torcida-time que a gente quer a curto prazo, porque aí ele empurra mais a equipe ainda, nós nos sentimos mais confiantes, mesmo com dificuldades, para superar os adversários que temos pela frente. Bom, vou encerrar aqui Mano, boa noite. com a pergunta do Vessoni. Finalmente, né? Finalmente o Vessoni ele conseguiu ouvir uma resposta educada. Finalmente, porque com o Cássio é difícil, com o Luxemburgo era mais difícil ainda, né? O Vessoni ouviu alguma resposta muito educada, né? E você, torcedor, às vezes você ficava, cara, por que você, né, defende tanto o Vessoni? Não defendo o Vessoni, até porque o Vessoni não precisa ser defendido por ninguém. O histórico dele de jornalista fala por si só. A própria carreira dele defende ele mesmo. E o trabalho que ele faz no Meu Timão defende ele mesmo. Eu só falo que a única coisa que eu falo em relação ao Vessoni é que tem que ter um pouquinho mais de respeito com o profissional, porque como ele está numa mídia, particularmente dedicada ao Corinthians, as pessoas acham que o Meu Timão tem que passar pano, né? Tem que ficar passando pano para as coisas erradas. Não, o Meu Timão está
O meu timão é como se fosse o casamento. O casamento. É na alegria e na tristeza. Sabe aquelas palavras do casamento? Que o padre fala, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O portal Meu Timão está para com o Corinthians dessa mesma forma. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O que tem que falar das glórias, dos feitos, das coisas positivas, nós vamos falar. Agora, o que tem que ser falado das coisas negativas, das dívidas, contratos mal feitos, dívidas, juros, também vai ser falado. E para muita gente, o que está de errado, né? O que deixa o torcedor, digamos assim, peço perdão na palavra, que deixa o torcedor puto com a gestão do Corinthians e com os jogadores, os caras acham que tem que jogar para baixo do tapete, né? Os caras gostam de... Gente, estou fazendo uma contextualização, tá? Porque toda vez eu vou falar eu falo do Vessone aqui e tal, cara que eu respeito muito o trabalho dele, né? Muito, e sempre fico, cara, vou ser sincero, sempre fico maluco quando o desrespeitam, porque ele é muito mais corintiano que todo mundo que está lá hoje, tá? É muito, todo mundo não, mas pelo menos o treinador e os jogadores, o Vessone é muito mais corintiano, muito mais porque é corintiano há muito mais tempo, tá? É isso que eu quero dizer. Muito mais corintiano que o Cássio, que o Fábio Santos, que o Fagner, que o próprio Mano Menezes, Luxemburgo antes dele. Por isso que eu falo assim, você quer pagar de torcedor, ficar bravinho com o Vessone, ele é muito mais torcedor que você. Porque pelo menos ele tem a personalidade de falar as coisas erradas. E tem muita gente que não tem, né? Cada um entenda como quiser. Enfim, fez a pergunta em relação a questão do Corinthians, né? Da invencibilidade, que vem desde do meio da temporada. O estádio do Corinthians tem sido, a Neoquímica sempre, tem sido não, mas sempre foi, né? Um templo para o Corinthians. E isso é muito bom, porque eu acho que tem muito a ver com o comportamento do torcedor, que nunca desiste, que nos momentos mais delicados e mais improváveis eles aumentam o volume, os jogadores compram isso, conseguem um resultado, no caso o empate, muitas outras vezes um resultado positivo, de uma vitória importante, de uma classificação importante, mas não perde, né, na Neoquímica Arena. Esses são números relevantes. São números relevantes. Agora, é importante se destacar que, diferentemente do que acontecia, por exemplo, no ano passado, o Corinthians hoje, jogando em seus domínios, ele não é mais superior aos adversários. O Corinthians busca, na garra, na coragem, na entrega, sempre busca um resultado, mas sempre sofre. Sempre sofre demasiadamente um bocado, muito razoável. Então essa temporada, apesar de ter números que seguem interessantes ao Corinthians jogar em casa, porque o torcedor é algo espetacular, agora o Corinthians sofre muito mais do que sofreu ano passado. Muito, mas muito mais. Isso é importante destacar, porque às vezes os números mascaram coisas relevantes e importantes. Contra o Flamengo, foi um jogo de trocação em dado ponto. Foi um jogo de trocação. Contra o Fortaleza, na Sul-Americana, também foi um jogo de trocação em dado ponto. Então, apesar de os resultados e da invencibilidade, não tem sido fácil. Mas eu acho que tem que se exaltar a força da arena, a força do torcedor e como o time reage, né? E como o time ele consegue responder cara, assim, a uma injeção de ânimo que o torcedor coloca dentro de campo, né? É muito legal essa sinergia, né? Como é que esse negócio funciona, tá? Eu acho que a data FIFA vai ser muito importante para o Mano, como ele mesmo citou. Vai ter muito trabalho. Eu não acho que essa data FIFA vai ser suficiente para melhorar o Corinthians. Não acho.
Se o Mano continuar o trabalho na próxima temporada, eu não tenho dúvida de que ele vai arrumar muita coisa. Mas para essa temporada, o tempo não vai ser o suficiente. Na minha opinião, não vai ser suficiente. Porque o Corinthians está aqui, né? 31 pontos. Tá ok. Não tá tranquilo. Está ok no momento. Está ok. Vai oscilar. Por que eu acho que o Corinthians não vai ser rebaixado? Porque vai oscilar como todo mundo embaixo. Né? Então, perde, ganha, empata, perde, ganha, empata. O Corinthians não vai sair daqui. Por isso que eu acho que vai ser um ano de não correr risco de rebaixamento. Acho que não. Né? A gente não sabe o que vai ser. Mas eu acho que não. Porque, como todos os outros, vai oscilar. E se todo mundo, isso vem acontecendo, se todo mundo seguir oscilando, não vai mudar muita coisa. A briga vai ser aqui, nesse bolo aqui, ó. Todo mundo, esses 4 aqui, cara. Quem acertar quem vai ser rebaixado, olha, muito difícil saber. Muito difícil. Porque o Santos vive um bom momento agora, mas vai estabilizar também. Não é, tá torcendo. Não, cara, não tô torcendo contra. É o padrão, é o normal. O Vasco tinha conseguido 2 vitórias seguidas e, poxa, passou a sensação de que, pô, agora vai ganhar todas. Não vai. Todo mundo vai oscilar. Todo mundo vai oscilar. Então é isso, gente. Ó, eu vou encerrar o podcast por hoje. Domingo, clássico carioca, Fluminense e Botafogo. Vale muito pro Fluminense um jogo da ressaca, se é que a gente pode dizer assim, da classificação para a final da Libertadores. O Botafogo na busca do título do Campeonato Brasileiro, um jogo mais do que imprescindível e essencial para o Botafogo. O Palmeiras, o jogo não preciso nem falar, né, que agora virou uma questão de honra, depois da eliminação por Boca nas penalidades, se despede da Libertadores, o Campeonato Brasileiro volta a ser o único campeonato do Palmeiras, então deve ter uma mobilização, deve voltar a ter uma mobilização para esse restante de campeonato para buscar o título nacional. Vamos ter Grenal, jogo que, assim como o Palmeiras, o Inter vai em busca da sua redenção após a eliminação, que do Inter foi mais desconcertante, porque estava ganhando. Vamos ter Atlético Mineiro e Curitiba, Atlético Paranaense e Bragantino, Fortaleza e América, e é isso, tá? E é isso. Então, gente, me despeço por hoje. Vocês que nos acompanham até aqui, fica o meu salve, a minha saudação, o meu agradecimento. Peço para deixar uma moral. Domingo de Brasileirão, domingo de rodada, a gente vai acompanhar de tudo um pouco e amanhã nós estamos de volta para falar um pouco mais dessa. Deixa eu ver a rodada? 26ª rodada, tá? É isso, gente. Muito obrigado, um forte abraço, um ótimo domingo e até amanhã.